Nossa aula de história hoje vai ser sobre por que existem diferentes línguas, certo? Por que existem diferentes línguas aqui no nosso país. Então vamos fazer uma viagem no tempo, quando os portugueses chegaram aqui, né? Muitos anos atrás, mais de 1500 anos atrás, os índios já estavam aqui, eles tinham a sua cultura, eles tinham a sua língua específica. Os portugueses chegaram, aí já vem a segunda, certo? Os portugueses aqui chegaram, falando a língua portuguesa. Com o passar do tempo, os portugueses começaram a escravizar os índios e, certo? Uns foram indo embora, outros adoeceram, chegaram a morrer por causa do contato com o branco, certo? Lembram? Então vamos lá. Com o passar do tempo, os portugueses não tinham mais quem trabalhasse para eles, certo? Porque os índios trabalhavam para eles, em troca, né, eles recebiam objetos banais, né? Então vamos lá. Quando já não tinha mais os índios, foi preciso buscar os africanos para trabalharem aqui no Brasil, certo? Aí tem os índios, os portugueses e agora os africanos. Outro tipo de língua, certo? Então, no início da formação do povo brasileiro, nós já tivemos 3 culturas diferentes, ok? Então vamos lá. Só lembrando essa questão. Por que tantas línguas diferentes aqui no nosso país? Já relembramos o nosso passado, a nossa formação, né? Há muito tempo atrás. E o Brasil, ele sempre teve com suas fronteiras abertas, sempre recebeu pessoas de outros países, né? Desde aquele tempo até hoje, na atualidade. As fronteiras são abertas, as pessoas vêm para cá. Do mesmo jeito que pessoas vão daqui do Brasil, vão para outros países e são muito bem recebidos. Então, no livrinho de vocês, a abertura é porque existem diferentes línguas, certo? Eu já relembrei a vocês a formação do povo brasileiro, essa junção dos 3 povos, certo? Houve a miscigenação, né? Então vamos embora. Parte disso, vamos lá. Com a questão da migração, né? As pessoas entram no país, vêm falando sua língua, trazem sua cultura, tem a sua oralidade, né? Sua língua específica. Então, se junta com o povo brasileiro. Então, existe, quando não se conhece a língua, né? Não sabe o que é que significa, existe uma interação, as pessoas vão aprender na troca de cultura, certo? O brasileiro aprende com o que chegou, pode ser um chinês, um espanhol, certo? E o espanhol também aprende conosco, certo? É a troca de cultura. Até a questão de se fazer pratos, certo? A culinária também, existe uma troca da culinária. Então vamos olhar por que existem essas línguas. Vamos ver, no livrinho de vocês fala muito bem, certo? Essa troca de cultura, as pessoas quando chegam num país novo, tem a questão da adaptação, tanto para quem chega, quanto para quem recebe. Existe essa troca de cultura. E com essa troca de cultura, certo? Vai se ampliando as línguas, né? Chega um inglês, chega um espanhol, chega um holandês, chega um português. Então essa interação cultural e o Brasil se torna um país multicultural, certo? E no livrinho de vocês tem assim, ó, no decorrer do tempo, a língua portuguesa, assim como outras línguas, passou por várias modificações. Essas mudanças ocorrem muito lentamente e demoram a se estabelecer. É tudo muito lentamente. Algumas vezes, com essas mudanças, outras línguas acabam surgindo. Quando as pessoas migram, falei isso para vocês, trocam experiências com outras pessoas. É a interação, uma trocando experiência com a outra. Descobrem maneiras distintas de se fazer algo e também assimilam o modo de falar de outro indivíduo. Podem surgir palavras ou novos significados. Quando a gente fala assim de novos significados, eu vou voltar um pouquinho para o descobrimento do Brasil. Lembrando que eu já falei em outras aulas que na expedição que veio para aqui,
no descobrimento do Brasil, tinha um escrivão, certo? Que era Pero Vaz de Caminha. E ele tinha essa função de explicar, contar tudo para o rei de Portugal, o que ele visse aqui no Brasil. Já falei isso para vocês. Então ele viu lá, em determinado momento, que os índios, eles faziam uso de redes, né? E os índios chamavam rede de ine. E ele, quando viu a rede, ele simplesmente chamou de rede. Então, tem na cultura indígena ine, que é a rede. E ele atribuiu aquela rede que a gente hoje chama de rede, de rede. Por isso surgiu a nova palavra rede. No livrinho de vocês tem esse fato também contado no livro de vocês. Tem assim, ó. Como exemplo, citamos o caso de Pero Vaz de Caminha, que deu o nome de rede ao objeto conhecido pelos indígenas como ine, que era usado para dormir e descansar. Certo? Caminha achava que esse objeto parecia uma rede de pesca. Ele atribuiu o nome rede porque ele achou parecido com a rede de pesca. Dessa forma, atribuiu um novo significado à palavra, que passou a ser usado pelos falantes de português, né? Da língua portuguesa. Começou a se chamar de rede e até hoje é rede, certo? As várias maneiras de se falar são resultado da herança cultural dos habitantes de diversos países e regiões, dos grupos que migram para esses lugares e do contato com os povos. Então, mediante isso, né, essa abertura assim, uma pergunta: por que existem tantas línguas diferentes? Porque o Brasil, ele recebe desde o começo da nossa história, há muito tempo lá atrás, povos, certo? As pessoas migram para o nosso país, certo? E existe essa interação, essa troca de cultura. Então, baseado nisso, sim, um detalhe. A nossa aula de história, ela vai da página 16 até a página 18. E no livrinho de atividades, só a página 14. Deixa eu mostrar para vocês. Diante desse lance de língua, né, cultura, migração, certo? Herança cultural, eu fiz esses cartazes aqui. O primeiro, eu coloquei algumas linguagens, certo? Países diferentes. Bonjour, salve, olá, alô, labas, book, hello, certo? Tá aqui, ó, linguagem, certo? Vários idiomas que a gente tem, que nós temos no nosso Brasil, certo? E aqui, essa imagem, aqui, tá o mundo, né? O planeta e várias bandeiras dos países que estão chegando para o mundo, né? Essa questão da globalização, certo? Olha aqui, ó, os países, ó, certo? Então vamos lá. Na primeira imagem tem, ó, Guiné-Bissau, aí vem Moçambique, São Tomé e Príncipe, aí vem Timor-Leste, Portugal, Angola e Brasil. E aqui, ó, tá o mundo, o nosso planeta. O planeta em si recebe várias pessoas, as pessoas migram, estão sempre nessa movimentação, certo? Então, vamos lá. E aqui eu coloquei a terceira imagem, né? É muito bonita, são as pessoas, né? Todas de mão dadas, unidas, né? A interação cultural, certo? É um aprendendo com o outro, certo? Pode ser na linguagem, pode ser nas receitas de alimentos, certo? Aprende-se a troca, essa interação cultural é muito boa. Quem recebe, aprende com quem está chegando e quem está chegando também aprende, certo? Então vamos lá. Então, por que tem tantas línguas diferentes? Questão das migrações e as heranças culturais, ok? Isso é muito importante. Lembrando que o Brasil, ele tem as fronteiras abertas, as pessoas vêm para cá, né? São bem recebidas, por isso que a gente no dia a dia, você está numa loja, está num shopping, às vezes se depara com a pessoa falando uma língua estrangeira, né? Certo? A gente vê isso muito no Brasil, certo? Cidades que atraem muitos turistas, você consegue ver, né, isso que eu estou falando. Então, a nossa aula vai da página 16 a 18, tem as atividades aqui, tem umas curiosidades, certo? O latim, tem no livrinho aqui de vocês, ó. A língua portuguesa falada no Brasil é diferente da falada em Portugal, pois em nosso país interagiu como língua de povos que já habitavam em terras indígenas, certo? Tá aqui, ó. Ok? Tem umas curiosidades aqui. E na página
18 tem umas atividades, né? Tem caça-palavra, certo? A questão da... Ó, marque com um X na imagem que representa como são transmitidas as tradições orais dos povos que nós estudamos, né? Tá aqui as tradições, certo? Tem um caça-palavra para vocês procurarem as palavrinhas. No livro de atividade tem também uma atividade só na página 14 que você tem que pintar a imagem, né? Pinte as ilustrações que representam os motivos de existirem tantas línguas diferentes. Se você achar que é a primeira, que é a migração, só a migração, é a segunda, transmissão de geração para geração, a cultura, lembra? E diferenças culturas. Se você achar que é 1, 2 ou 3, ok. Mas se você achar também que deve pintar as 3, que as 3 estão relacionadas, ó, ok? Então, já está explicado porque existem tantas línguas, né, diferentes. Nossa aula, da página 16 à página 18, no livro didático e no livro de atividade, página 14. Até a próxima aula.